laboratórios do EMOP, e o nosso assunto com ela é exatamente para a gente repercutir aquele caso do Rio de Janeiro, em que 6 pacientes que receberam transfusões de sangue em um banco, esse sangue originou-se de um laboratório que é conveniado com a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, e esses pacientes contraíram o vírus HIV. E é claro que quando esse tipo de situação acontece, essa é gravíssima, a gente tem um impacto disso nos bancos de sangue dos estados. A gente convidou a Ludmila exatamente para ela falar sobre a segurança de você receber um sangue de um banco, que é um banco que tem todo cuidado, primeiro é centralizado. Imagina se tivessem bancos de sangue particulares enfim, que não fosse centralizado no EMOP. Eu não quero nem pensar nessa situação. Não fossem centralizados em um banco de sangue estadual. Agora, Ludmila, vamos entender primeiro. Como é possível que, mesmo depois de testes que são feitos, um paciente ainda receba um sangue contaminado com o vírus HIV? Bom dia, Cíntia. Bom dia. Nesse caso, o que é de maior importância é a sinceridade do doador durante a triagem, pois um doador deve ter consciência, né, dos seus hábitos de vida, do seu comportamento, que não vai colocar em risco o seu ato transfusional, né, a questão do seu sangue. Por quê? Na triagem é solicitado vários dados, né, se o doador teve doenças emergentes, se ele teve algum comportamento de risco, que os nossos testes são ótimos, né? São testes sorológicos na metodologia ELISA, que hoje utilizamos. E além dos nossos testes, ainda tem o teste de biologia molecular, que ele diminui, né, o tempo de detecção. Enquanto os testes sorológicos podem detectar de 21 dias até 60 dias o vírus, o teste de biologia molecular diminui para 10 a 12 dias. Por isso que é importante a sinceridade do doador durante a triagem. Por quê? Um doador que teve uma relação sexual com 1 semana, 2 meses, não pode doar sangue. Tem que ter, a partir de 6 meses que está com uma relação sexual fixa com aquela pessoa, sim, a partir de 6 meses que ele vai poder doar sangue. Se você não fez um sexo seguro, você não pode doar sangue. Não pode doar sangue. 6 meses seguintes à relação. Isso. Exatamente. Por isso, é necessária a conscientização do doador para não omitir esses dados durante a triagem, certo, que é o primeiro passo para a gente ter uma doação segura, é o primeiro passo da segurança transfusional. É isso. Porque se é um período de janela, né? Se ele teve uma relação sexual com a pessoa contaminada, o vírus vai começar a aparecer com 60 dias, 90 dias depois. Por isso, a maior segurança é o doador ser sincero e fazer essa doação. Ele vai ficar um período inapto, né, no próprio sistema, se ele chegar em qualquer hemocentro do estado, no hemocentro aqui, nos hemonúcleos, em qualquer lugar. Quando ele relatar na triagem que teve um comportamento de risco, ele vai estar bloqueado temporariamente para uma doação. Então, o primeiro passo é a conscientização, isso, daquele doador. Isso. Mas vamos supor que esse doador mentiu, né? Isso. Ele mentiu ou omitiu dados. Às vezes, a pessoa até tenta ajudar e acha, não, é bobagem. Essa história da relação sexual, eu acho que deve ser um dos pontos, assim, que as pessoas mais omitem, isso, porque a pessoa sempre diz o seguinte: ninguém acha que vai contrair HIV do parceiro ou da parceira, porque acha que é confiável, né? Isso. Partindo-se sempre desse princípio. Tem os testes, sim, correto? Que esse sangue é submetido? Sim, tem os testes. São testes muito, muito bons, eles vão detectar antígenos e anticorpos, mas eles possuem suas limitações, como eu já disse. A gente realiza os testes sorológicos na metodologia ELISA de HIV, hepatite B, hepatite C, HTLV, sífilis e chagas.
E a gente ainda envia esses testes para fazer biologia molecular. Essas mesmas amostras que são processadas no Hemocentro aqui de Teresina são enviadas para Fortaleza para fazer os testes de biologia molecular. Que esses testes, eles dão maior segurança, né, no ato transfusional, né, porque eles detectam o DNA viral. E isso diminui o tempo, assim, de janela, que é o tempo de janela é o tempo de viragem, que o doador era negativo e passa a ser positivo para aquela doença. Aí, o que acontece? A gente só faz a liberação da bolsa de sangue a partir dos resultados desses testes de biologia molecular, porque eles darão maior segurança à nossa liberação, né, de sangue. Tá, mas aí são feitos todos esses testes, né? Sim. Teste de detectar HIV. E quais são as outras doenças que podem ser detectadas nesses testes, para a gente poder entender melhor? Hepatite B e C, e recente a gente está também realizando pelo NAT malária. Que na portaria, qual foi a vantagem? Pessoas que iam para áreas endêmicas, né, de maior risco de contaminação, de contrair malária. Agora, esses doadores que passaram por essas áreas, antes tinha que passar 1 ano para poder fazer uma doação de sangue. Hoje, como esse teste está sendo realizado nos 14 sítios testadores que temos no Brasil, esses doadores, eles podem doar após 1 mês que visitou essas áreas de risco, né? Aí, além disso, os testes de HIV, HBC, que é a hepatite B e hepatite C. Esses testes NAT, eles são de grande importância porque eles detectam o DNA viral e isso assegura melhor a qualidade do sangue, porque ele visa, às vezes, nosso teste sorológico de ELISA, ele não detecta porque ainda está num período de janela. E a gente descobre as janelas imunológicas, que é o período de viragem, onde o doador antes era negativo e passou a ser positivo, através desse teste. Muito bem. Olha, a gente tem um áudio aqui, vamos ouvir, que é um telespectador que mandou aqui um depoimento. Bom dia, Cindelágia. Desejo a você e a todos os ouvintes tentando ouvir aqui. Semana. Só aumentar um pouquinho. Quero que você pergunte para a entrevistada logo mais quais são os critérios de segurança em relação às pessoas que são doadores de sangue. Qual segurança se é feito em exames para saber se o sangue está contaminado? Você até já explicou, né? Quais os critérios? Ela já explicou isso? As pessoas que são doadores de sangue são obrigadas a fazer exame de sangue para demonstrar que o sangue está limpo. Eles fazem esse exame antes? Não, né? Não é obrigado. É como eu disse, o primeiro passo para a segurança, né, do sangue a pessoa é a conscientização do doador. O doador deve ter ciência do seu comportamento. Se não há comportamento de risco que venha colocar o seu sangue em risco. E os testes, porque não basta somente os testes que a gente realiza, porque nossos testes, eles têm as limitações. Como eu disse, tem um período, né, de viragem, por isso a importância da sinceridade para realização da doação. Por quê? Se esse doador, ele teve alguma relação sexual com 2 meses, alguma relação de risco, ele vai estar bloqueado por 6 meses para fazer uma doação, né? Ele vai passar 6 meses inapto e a partir disso ele vai poder fazer a doação. Por quê? Porque esse é o período que os nossos testes sorológicos irão detectar se tem alguma alteração no sangue, né? Se tem alguma doença aí que pode ser transmitida. Entendi, agora sim. Ludmila, muito obrigada, então. Acho que as pessoas ficam mais tranquilas aqui ao perceber que há uma estrutura, né, para fazer essas testagens. Há um controle também dessas bolsas que saem do
do Hemop e que são destinadas a esses pacientes que tanto precisam desse sangue. E também eu acho que conclamar sempre os doadores a terem essa consciência, né, de que elas podem ser responsáveis pela infecção de alguém que já está numa situação tão vulnerável de saúde, né? Sim, é tanto que após mesmo a doação tem o voto de autoexclusão. Para quê? É o tempo do doador refletir se ele foi realmente sincero durante a triagem e informar, né? Tem o voto de autoexclusão, ele assegurar realmente que foi sincero e que o sangue dele é seguro para a transfusão. Tá certo, então, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. Bom dia para você. Bom dia. Olha só, gente, tem um telespectador aqui lembrando que lá no Rio de Janeiro as infecções foram causadas pela dificuldade de detectar os pacientes transplantados, né? Mas, assim, esse paciente, ele deixou lá no laboratório de ser detectado com o HIV, né? Ele conseguiu fazer todo esse processo de doação sem que houvesse nenhum tipo de exame que dissesse, olha, tem HIV, que não é um exame tão complicado, né, de fazer, é um exame relativamente fácil. É isso, obrigada, querido, bom dia para você. Nós estamos recebendo mensagem aqui, menino homenageia a professora vestido igual a ela e vídeo viraliza. Vou já olhar esse vídeo aqui daqui a pouquinho. Muito bom dia também para o Johnny. O Johnny mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte. O Johnny falou o seguinte, você é uma pessoa que causa uma satisfação com sua espontaneidade, maneira agradável de fazer o noticiário, como se estivesse fazendo uma visita na casa da gente. Muito obrigada, olha,